programa Rotiração está de volta. Hoje o nosso convidado é o médico angiologista, especialista em cirurgia vascular, o Dr. Ricardo Martucci. Dr. Ricardo Martucci, vamos entrar agora num assunto que não seja varizes, mas é relacionado à vascular, a trombose. Quais as causas da trombose venosa? E venosa profunda que fala, né? E o que isso significa? Trombose profunda. Como o próprio nome diz, trombose é a formação de um trombo, de um coágulo dentro de uma veia profunda, mais profunda. Lá no nervo, isso, lá dentro dos músculos. Junto com os músculos, né? Ou de um órgão mais interno também. E a trombose venosa superficial é uma trombose que ocorre numa veia superficial realmente, que está na superfície mais visível. Aquela aparente. Que nós chamamos aí, quando é superficial, de tromboflebite. Tromboflebite. Flebite superficial. Né? É caracterizado por um cordão avermelhado, doloroso e endurecido. Que muitas vezes a pessoa acorda com dor e vai ver aquele cordão endurecido, avermelhado. É uma trombose numa veia superficial, que nós chamamos de uma tromboflebite. Por que flebite? Porque ite significa inflamação final, né? É uma inflamação que ocorre pela reação do trombo. Mas a trombose venosa profunda, então, o coágulo que ocorre numa veia profunda, normalmente ocorre nos membros inferiores, geralmente ela é unilateral, e as causas estão relacionadas com uma tríade, que nós chamamos tríade de Virchow, que é um médico alemão que em 1884 relatou que a trombose existia por ou associação de mais 2 ou 3 fatores ao mesmo tempo, que é a lesão na parede da veia, a estase sanguínea e a hipercoagulabilidade. O que é a lesão na parede da veia? Um trauma, por exemplo, os acidentes automobilísticos, de moto, enfim, ou uma própria pancada na perna, vai lesionar a veia. Ali começa a dar uma aderência de plaquetas, que é uma célula de coagulação do sangue, e começa a desenvolver um coágulo, que ele pode parar por ali ou aumentar. E se ele aumenta, aí começa a obstruir a veia. Então, todos os traumas, de uma maneira geral, eles acabam gerando a formação de trombose. A estase sanguínea é a falta, na verdade, de movimentação. Ocorre nos pacientes acamados, nos pacientes que têm paralisia do membro, pacientes que tiveram AVC, acidente vascular cerebral, né? Nos pós-cirúrgicos, porque o paciente fica lá anestesiado, sem movimentação dos membros naquele período, pode ter trombose. Pós-parto. Pós-parto tem muito no pós-parto. Na gestação. Por quê? Na gestação aumenta-se os fatores de coagulação também. Então favorece o quadro de trombose, né? E no pós-parto, ainda a pessoa está com esse quadro e acaba ocorrendo muitas vezes a trombose também, né? E existem as causas de hipercoagulabilidade, determinados tipos de câncer, aumenta às vezes uma trombose venosa profunda no membro, tem uma justificativa, por isso temos que investigar. Podemos não encontrar nada em especial, mas às vezes é secundário a uma doença como cancerígena, né? As trombofilias, que é
são pessoas que têm uma predisposição em formar trombose. Elas nascem com essas alterações. Então, pacientes jovens que teve trombose ou tem uma correlação familiar, normalmente, porque é hereditário na maioria delas, nós temos que ficar atentos para isso, para dar as devidas orientações para esses pacientes, né? E muitas outras causas aí relacionadas às tromboses, né? De uma maneira geral, essas são as causas. Muito bem. E os sintomas? Essa pessoa que está nos assistindo quer saber os sintomas dessa trombose nos membros inferiores. Doutor Giroto, a trombose é um quadro muito frequente atualmente e, assim, numa frequência muito grande, nós nos deparamos com pacientes no consultório. E os sintomas, normalmente, é assim: edema, inchaço no membro inferior, unilateral, de repentino. Nós temos que pensar numa só trombose, ou nos dois? Pode ter nos dois, Nos dois? mas normalmente é unilateral, num só. Unilateral. Acordou com a perna inchada, ou de repente começou lá no final da tarde, nossa, mas a minha perna está quase o dobro da outra que está acontecendo. Ou com dor, porque muitas vezes não tem uma dor característica, mas quando dá sintomas, e às vezes não dá sintomas a trombose, ela não dá nem inchaço, mas quando dá o inchaço, nós temos que ficar atentos para isso, fazer a confirmação com o Doppler ultrassom, que é um exame não invasivo, né? E lembrar que nós temos, quando inchar um membro só, ou é linfedema ou é trombose venosa profunda, né? Ou a rotura de um cisto de Baker, que é muito comum atrás do joelho. Mas o edema da trombose venosa é característico. É um edema mole, a gente aperta, afunda o dedo na perna. Do linfedema é um edema duro, ele não afunda. Então, tem essas diferenças clínicas, né? De forma que esse é o quadro, geralmente, que ocorre. Os sintomas. Doutor Ricardo, e as complicações da trombose venosa profunda? Então, o senhor ouve falar muito em embolia pulmonar. Embolia, né? pulmonar. Então, esse coágulo, ele pode desprender da perna. 90 e pouco por cento das tromboses, das embolias, são de trombose de membro inferior. E parar no pulmão, obstruir os vasos pulmonares. Se for um coágulo pequeno relativamente, não tem maiores consequências. Mas se for um coágulo maior, a irrigação fica comprometida, então não acaba havendo a troca de... Não é, doutor Ricardo, não tem nada a ver com aneurisma. Não tem nada a ver com aneurisma. Não tem nada a ver. Então, essa circulação pulmonar comprometida, se for uma obstrução muito grande, ela pode levar à morte súbita. Como muitas vezes, se for um coágulo pequeno, passa despercebido esses sintomas, né, de manifestação de falta de ar, porque se a pessoa está lá com uma trombose, já foi feito o diagnóstico e começa com uma falta de ar, sem dificuldade para respirar, ela tem que pensar que aquele coágulo pode ter ido parar no pulmão, sabe? Isso é muito importante. Isso à distância, é uma complicação à distância. No local da perna, às vezes depois de anos, começa a haver uma alteração na pele, uma fibrose na perna e fica como boca de garrafa invertida, um funil, na verdade, vai afunilando a perna, havendo uma retração do tecido, né? Isso quando principalmente não tratado adequadamente.
Quer dizer que pode levar a óbito. Pode levar a óbito pela embolia pulmonar. Muito bom. Bom para a gente saber disso, né? Os sintomas, as complicações, né? Doutor Ricardo, a prevenção. Vamos falar agora então prevenção. Nós já falamos em sintomas, falamos das complicações, agora vamos falar da prevenção que as pessoas têm que ter a respeito da trombose venosa profunda nos pacientes submetidos à cirurgia e naqueles acamados. Então, os pacientes acamados, como nós falamos, eles ficam sujeitos a ter um quadro de trombose, né? E os pacientes cirúrgicos... para prevenir. Hein? E para prevenir isso. Para isso. prevenir, né? E o cirúrgico também. O que fazemos? Tem a prevenção com fator mecânico, de uso de meia elástica antitrombo específica, se for para cirurgia, ou mesmo se estiver acamado. Uma meia com uma compressão adequada para isso. Uma bota pneumática que deve ser usada em determinados casos, cirurgias principalmente de grande porte, que é uma bota, doutor, que fica ela contraindo e relaxando na perna, na panturrilha, como se a pessoa estivesse andando. Então não fica estático ali. É uma terapia. É uma terapia. E o uso de químico, de substância química, que são os anticoagulantes, né? E no pós-operatório, sempre orientamos deambular, andar o mais precoce possível. Fazer esse movimento com os pés de dorsiflexão é importantíssimo, porque está contraindo a musculatura, não deixando o sangue ficar estagnado, parado ali, sabe? Essas são as prevenções normalmente que a gente faz, né? Muito bom. E o que, na verdade, significa trombose arterial crônica? São as obstruções que vão ocorrendo de forma lenta nas artérias, por placas de gordura, pela arteriosclerose. Quais os fatores de riscos cardiovasculares, vamos dizer assim, tanto para as coronárias, como as artérias carótidas, como as artérias dos membros inferiores, que pode levar a essa aterosclerose? São diabetes, hipertensão, a dislipidemia, que é o aumento do colesterol, triglicérides, quando não tratados também, o sedentarismo e o tabagismo. O fumo é um fator altamente aterogênico, um fator que ajuda muito na formação dessas placas de gordura. Então, que vão gerar a aterosclerose. Então, essa obstrução vai ocorrendo pouco a pouco, tal. Que o organismo, a natureza nossa é sábia, ele vai abrindo nova circulação, que já existe, o sangue começa a fazer circulação colateral, que nós falamos. É como uma barragem num rio, mas ao pouco ele vai saindo pelas laterais para chegar no seu destino final, que vamos dizer lá nos pés. Então, essas obstruções crônicas, o paciente quase não percebe. Quando que ele vai perceber? Quando ele faz uma atividade física. Por quê? Tem um sintoma característico, patognomônico que nós chamamos, é próprio da doença arterial periférica, por aterosclerose ou por alguma outra causa, mas geralmente é a aterosclerose, chamado claudicação intermitente. O que é claudicação intermitente? O paciente vai andar a determinada distância, tem dor. Anda 100 metros, tem dor, para. Em 2 minutos a dor passa. Anda mais 100 metros, dor ocorre, para. E assim, intermitentemente, no mesmo intervalo de espaço de tempo e de percurso, ele volta a ter dor. Esse sintoma, quem está tendo, tem que procurar um médico vascular
para ser esclarecido, porque quando chega lá, muitas vezes tem já as obstruções ocorridas. E quanto mais precoce tratar, muito melhor, obviamente. Doutor Ricardo, para a gente concluir também a respeito da trombose. O senhor já falou a respeito dos sintomas da trombose venosa. Agora tem a trombose, o sintoma da trombose arterial. Arterial. O sintoma da trombose, então, da trombose arterial crônica, é essa claudicação intermitente. Agora, quando ela é aguda, tem lá um vaso obstruindo, mas de repente forma um coágulo, não deu tempo de formar circulação colateral ainda, então tem a trombose arterial aguda, vamos dizer assim, e com uma repercussão. Qual é a repercussão? Obstruiu a artéria que está levando sangue com oxigênio, e essa obstrução na artéria dá uma palidez do membro, dor aguda, frialdade, fica frio, não está chegando sangue lá na perna, né? Ausência dos pulsos palpáveis, que normalmente nós temos, acaba não ocorrendo. E qual a diferença da trombose venosa e da trombose arterial? A trombose venosa é o contrário, obstrui a veia, o sangue está voltando. Ele foi pelas artérias, mas ele obstruiu, então vai inchar a perna, porque ele não tem vazão para sair. Começa aos poucos retornar por outras vias, mas até lá vai encharcando, vamos dizer assim, o membro, e ele fica mais quente, porque tem mais sangue ali. É o contrário da trombose arterial, que está mais gelado, mais frio e com dor. Muito bom. O programa Roteiração dá mais um breve intervalo, voltamos no próximo bloco.